Fala Cabanerd, beleza? William Honor de volta para mais uma recomendação. E para finalizar assim a série do veterano mais brabo da história da cultura pop, hoje eu vou falar do quinto e último filme, Rambo até o fim, ou no original, Rambo Last Blood. Mas antes de falar sobre o filme, eu gostaria de pedir que, se estiver gostando do meu conteúdo, por gentileza se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Além de não ter custo pra ti, me ajuda um bocado. Bora lá? Vem comigo. Em fevereiro de 2008, Stallone chegou a dizer que um quinto filme só sairia se Rambo 4 fizesse sucesso, e que seria um filme diferente dos anteriores. Considerando que o quarto filme custou cerca de 50 milhões e arrecadou mais ou menos 113 milhões, foi um sucesso bem morno. O filme se pagou e deu um lucro bem discreto. Em agosto de 2009, a Millennium Films deu sinal verde, e originalmente o Stallone voltaria ao mesmo papel triplo do filme anterior, como protagonista, diretor e roteirista. Porém, em setembro, o Stallone anunciou que o filme traria o veterano liderando um time de elite das forças especiais para caçar e matar uma criatura geneticamente modificada. Apesar de parecer uma mistura de Predador com um Vingador do Futuro, esse roteiro na verdade era uma adaptação do livro Hunter, de James Byron Huggins. E em novembro foi revelado que essa ideia foi descartada e o roteiro original foi trazido de volta. Eventualmente, o Stallone chegou a dizer que gostaria que a franquia finalizasse com o Rambo 4, mas o estúdio meio que colocou ele contra a parede, dizendo que se ele não topasse, eles fariam um filme com outro ator. E esse vai e volta continuou por um bom tempo, até ser oficialmente o filme anunciado em maio de 2018. E vou te contar. Esse Chove Não Molha meio que explica por que o filme acabou destoando muito dos antecessores. De qualquer forma, a história se passa 11 anos depois dos eventos da Birmania, com o Rambo sossegando na sua fazenda no Arizona. Ele passou esse tempo todo trabalhando na fazenda, cuidando de cavalos e também ajudando em operações de resgate nas cidades vizinhas, como é mostrado na versão internacional do filme. E aqui eu venho corrigir uma coisa que eu falei em um vídeo sobre Rambo 2. Lá eu falei que tinha sido aquele o único filme a dar uma esperança de o personagem seguir uma vida normal, mas aqui ele realiza essa esperança, tendo uma sobrinha adotiva, a Gabriela, que criou junto da avó da menina uma velha amiga dele chamada Maria Beltrán. E sim, as duas são mexicanas. O que faz sentido, já que o Arizona faz fronteira com o México. A Gabriela é uma adolescente, e como tal, tá na idade de fazer besteira. Mas mesmo assim ela foi bem criada pelo Rambo, que age como um pai para ela mesmo, incluindo aquele instinto protetor que quem é pai sabe bem como é. Ele acaba deixando ela fazer uma festa com os amigos lá na fazenda mesmo, só para não perder a menina de vista. O detalhe é que o cara tem uma rede de túneis no subsolo da fazenda, coisa de louco. Enfim, depois da festa, a Gabriela comenta que uma amiga dela encontrou o pai biológico dela. E o Rambo, apreensivo e preocupado, diz a ela que o pai dela não é flor que se cheire. A menina ainda tenta argumentar, dizendo que o cara poderia ter mudado, atitude típica de criança inocente, mas o Rambo se mantém irredutível, embora nunca se alterando, né, subindo o tom de voz, sempre sereno e carinhoso com ela. Um detalhe importante é que o Rambo criou a Gabriela como uma menina muito pura, muito do bem, escondendo dela todo o conhecimento dele da podridão do mundo, que ficou bem evidente no Rambo 4. E daqui a pouco eu vou falar de como isso acabou virando contra eles. No dia seguinte, a Gabriela discute com a avó, teimando com a ideia de conhecer o pai, e a velha repetindo os mesmos argumentos do Rambo, mas muito mais nervosa e jogando na cara da neta tudo de ruim que o progenitor tinha feito com ela e com a mãe dela. Mesmo assim, a mulher não escuta, pega o carro do Rambo e segue para o México. Lá ela encontra a tal amiga, chamada Gisele, que a leva para onde o pai dela mora. E ao chegar lá, a decepção. O cara joga na cara da filha, que não estava nem aí para a mãe dela e nunca quis que a menina tivesse nascido. Pesado. Destruída emocionalmente,
a Gabriela resolve voltar para casa, mas a Gisele a convence a ficar e a leva para uma boate. Lá, ela infelizmente acaba caindo no Boa Noite Cinderela e é sequestrada por um cartel. Ao dar por falta da menina, o Rambo se manda para o México atrás do pai dela, que ele já conhecia e detestava também, e da tal amiga dela, a Gisele. E quando a encontra, eles têm uma breve conversa, que o Rambo conduz praticamente como um interrogatório no meio de uma guerra. A voz dele, somada à força física e ao facão feito por ele mesmo, deixaram a menina, a tal da Gisele, se mijando de medo. E convenhamos, qualquer um ficaria assim também. Seja como for, a Gisele leva o Rambo pra boate e lá ele segue o cara que drogou a Gabriela e acaba caindo numa cilada e levando uma baita surra de vários membros do cartel, mas não sem antes conhecer os líderes da gangue, que pegaram a carteira dele e ao ver uma foto da Gabriela reconhecem a menina e resolvem marcá-la. Aí sim a vida da coitada vira do avesso de vez, porque ela passou a ser constantemente dopada e vendida. É isso mesmo que tu tá pensando. Enquanto isso, uma jornalista independente chamada Carmen buscou o Rambo e levou ele para casa dela para ele se recuperar. Eles conversam e a Carmen revela que anda investigando os líderes do cartel, chamados Hugo e Victor Martinez, desde que eles mataram a irmã dela. Depois o Rambo entra num dos bordéis controlados pela gangue e toca um terror lá, até encontrar a Gabriela, completamente chapada e em pânico. Ele leva ela no carro de volta, ele coloca ela no carro para levá-la de volta para casa e fica conversando com ela para tentar animá-la, falando de como ela deu a ele esperança em todos esses anos. Mas infelizmente ela cai, ela falece de overdose no meio do caminho. Mesmo assim, ele leva a coitada de volta para a fazenda para que a Maria possa se despedir da neta e a enterra lá mesmo. Depois disso, ele manda a véia embora e enche a fazenda inteira de armadilhas. Tipo o Kevin do Esqueceram de Mim, mas com muito mais recurso e muito mais expertise. Depois disso, ele procura a Carmen e pede a ajuda dela para encontrar os líderes do cartel. Ela recusa, dizendo que isso não vai resolver nada, mas ela eventualmente a convence. E a partir de agora, o filme ganha contornos de terror slasher, porque o brucutu chega à casa de um dos líderes, o Victor, mata cada um dos guardas e entra no quarto do cara para surpreendê-lo. E no dia seguinte, o Hugo encontra o irmão literalmente descabeçado no quarto. Pois é, esse filme aqui mantém o nível de violência do antecessor. Puto da vida pela perda do irmão, o Hugo resolve ir atrás do Rambo na fazenda dele e lá, um a um, os capangas dele vão caindo nas armadilhas ou sendo apagados pelo Rambo numa sucessão de fatalities. O Hugo fica por último, de propósito, e o Rambo força a ir até o celeiro, onde ele paralisa o cara na flechada, claro, porque não podia deixar de ter, e com o mesmo facão ele executa o fatality clássico do Cannon no primeiro Mortal Kombat de 1992. Fatality. Como eu falei, esse filme mantém a violência do antecessor, mas aqui no lugar do pano de fundo político, o Stallone optou por uma guerra dentro da cidade contra um cartel de tráfico humano. Uma alfinetada direta em um cenário que de fato existe, e não só no México. Essa temática é um tabu em Hollywood, e filmes que a retratam costumam ser bem mal vistos. Foi assim com Rambo Last Blood e mais tarde com O Som da Liberdade. Apesar de eu gostar desse filme, para mim ele é o segundo mais fraco da franquia, porque além de não trazer as marcas registradas do Rambo, no caso a faixa na cabeça e o cabelão, também não resgatou muito do cinismo que ele apresentou no filme de 2008. Além disso, os vilões são tão genéricos e rasos quanto o general russo do terceiro filme, o que fez ele cair muito no meu conceito. Mesmo assim, a temática me pegou muito, principalmente pelo fato de eu ser pai e também de ter várias mulheres na minha vida, minha mãe, minhas duas irmãs e minha esposa. E eu também ficaria puto se alguém mexesse com elas. E com isso eu finalizo a resenha sobre a franquia Rambo. O meu ranking pessoal para os filmes é o seguinte: em primeiro lugar, First Blood.
Em segundo, John Rambo, de 2008. Em terceiro, Rambo First Blood, parte 2. Em quarto, Rambo Last Blood. E em quinto e último lugar, Rambo 3. E tu, já viu Last Blood? O que achou? Qual o teu ranking dessa franquia? Conta pra mim aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece, se inscreve no canal, comenta, curte e compartilha. E também, para me ajudar mais ainda, me segue nas minhas redes sociais: X, Instagram, Twitch, Kick e Facebook, além daqui do YouTube. Valeu pela força e vai pela sombra.